Você já imaginou um clube investir centenas de milhões de euros em um jogador e ele simplesmente não render absolutamente nada? No futebol moderno, onde cifras astronômicas são cada vez mais comuns, a expectativa de retorno também cresce. E quando não vem, o fracasso ganha proporções gigantescas. Não só pelo valor envolvido, mas por tudo que se constrói em torno desses nomes, como campanhas publicitárias, vendas de camisa, sonhos de títulos e, claro, a fé da torcida. Hoje, vamos mergulhar nas transferências mais caras que fracassaram no futebol. História de jogadores que chegaram como superestrelas, cercados de festas, mas saíram pela porta dos fundos. Muitas vezes vaiados, lesionados ou simplesmente esquecidos. E se você acha que já viu de tudo nesse esporte, espera só até descobrir quem está no número 1 dessa lista, porque vai te surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para esse mergulho no lado mais insano do mercado da bola. E a lista começa com o Jadon Sancho, que em 2021 foi para o Manchester United por nada mais nada menos que 85 milhões de euros. Sancho era um fenômeno em ascensão. Criado nas categorias de base do Manchester City, ele se recusou a esperar no banco e partiu para a Alemanha, onde brilhou com a camisa do Borussia Dortmund. Gols, assistências, dribles desconcertantes. Tudo indicava que o futuro da seleção inglesa passava por ele. Quando voltou à Inglaterra, dessa vez contratado pelo arquirrival United, a expectativa era gigantesca. A contratação foi celebrada como o início de uma nova era, mas bastaram alguns meses para tudo desandar. Sancho parecia desconectado do time, pouco participativo e aos poucos foi perdendo espaço. Veio a pressão da mídia, as críticas nas redes sociais e um afastamento misterioso por problemas de confiança. Em 2023, foi oficialmente afastado após se recusar a pedir desculpas ao técnico Erik ten Hag. Acabou emprestado de volta ao Dortmund. O United ainda paga parte de seu salário e os 85 milhões de euros se transformaram em um dos maiores vexames recentes do clube. E o próximo de nossa lista é Romelu Lukaku, que já havia passado pelo Chelsea antes, sem muito brilho. Mas quando voltou em 2021, vindo da Inter de Milão por 115 milhões de euros, era um jogador totalmente diferente. Campeão italiano, goleador e em excelente forma física e mental. Sua chegada foi tratada como o último passo para transformar o Chelsea em um dos maiores times da Europa. Mas as coisas desandaram rápido. Lukaku começou bem, mas caiu drasticamente de rendimento. Em uma entrevista polêmica à imprensa italiana, disse que sentia falta da Inter e criticou o estilo de jogo do técnico Thomas Tuchel. O clube não gostou nada disso, ele foi punido, perdeu espaço e passou a ser uma figura desconfortável dentro do elenco. Emprestado à Inter, depois à Roma, Lukaku ainda não conseguiu se estabilizar e os 115 milhões de euros gastos por um jogador que não durou nenhuma temporada completa no elenco principal viraram uma mancha na gestão do Chelsea. O próximo de nossa lista é uma novela que começou lá em 2018, quando Anthony Griezmann recusou uma proposta milionária do Barcelona e anunciou em um documentário que ficaria no Atlético de Madrid. Um ano depois, voltou atrás e foi contratado. Mas a relação com a torcida já começou arranhada. Dentro de campo, o francês nunca se encontrou, jogava fora de posição e parecia desconfortável ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Ele não tinha liberdade para brilhar como no Atlético de Madrid. Apesar do esforço, o rendimento nunca justificou o valor. Foram apenas 35 gols em mais de 100 jogos. Muito pouco para alguém que custou 120 milhões de euros. Em 2021, acabou voltando ao Atlético, inicialmente por empréstimo. E o clube catalão ainda teve que negociar cláusulas para tentar minimizar o prejuízo. Em 2018, Philippe Coutinho foi anunciado pelo Barcelona. O mundo inteiro parou. Era o maior negócio da história do clube, 145 milhões de euros. A ideia era simples. Ele viria para preencher um vazio deixado por Neymar. No Liverpool, Coutinho era ídolo, um meia ofensivo habilidoso, criativo, com chutes de fora da área e visão de jogo refinada. Mas na Espanha, tudo desandou. Ele parecia tímido, inseguro e nunca soube onde jogar. Às vezes era ponta, às vezes era meia, outras vezes ficava no banco. A torcida perdeu a paciência. As vaias se tornaram frequentes e em 2019 foi emprestado ao Bayern de Munique. Lá viveu um momento surreal.
Na goleada por 8-2 contra o próprio Barcelona, marcou 2 gols e deu uma assistência. Foi a cereja do bolo para um negócio que jamais se pagou. O Barcelona, anos depois, aceitou vendê-lo por cerca de 20 milhões de euros, mais de 120 milhões abaixo do que havia investido. Eden Hazard chegou ao Real Madrid em 2019 por 115 milhões de euros, com status de estrela. Era o craque do Chelsea, conhecido por dribles, carisma e regularidade. A torcida madrilena estava empolgada. Finalmente, um substituto para Cristiano Ronaldo. Mas o conto de fadas virou pesadelo logo na apresentação. Hazard estava visivelmente acima do peso. Em campo, parecia travado. As lesões se tornaram constantes. Problemas musculares, fraturas, cirurgias, a cada tentativa de recuperação, uma nova decepção. Nos bastidores, surgiram críticas sobre a sua falta de disciplina e comprometimento. Jogou menos de 80 partidas em 4 temporadas, fez poucos gols, deu pouquíssimas assistências e passou a ser lembrado mais pelas ausências do que pelas jogadas. Em 2023, saiu do clube sem deixar saudade, um capítulo apagado na história do Real Madrid. Em 2017, após saída de Neymar, o Barcelona fez uma contratação às pressas. Ousmane Dembélé chegou ao clube por 135 milhões de euros. O Barça precisava de um nome impactante e apostou alto em um jovem francês de apenas 20 anos. A velocidade, habilidade e ousadia de Dembélé encantaram na Bundesliga, mas na Espanha o corpo não aguentou. Foram incontáveis lesões. Em 3 temporadas quase não teve sequência e mesmo quando estava em campo parecia perdido taticamente. O clube chegou a duvidar do profissionalismo do jogador. Atrasos nos treinos, ausências não explicadas, hábitos alimentares questionáveis, tudo isso agravou a relação. Apesar de alguns lampejos, Dembélé nunca justificou o valor pago e acabou saindo do clube, também rumo ao PSG, com a sensação de que nunca foi o que poderia ter sido. Agora vamos falar dele, o menino Ney, simplesmente a maior transferência da história do futebol. Neymar saiu do Barcelona como um dos melhores do mundo, pronto para liderar o seu próprio projeto. O PSG rompeu o mercado e pagou a multa de 222 milhões de euros. A ideia era clara, transformar o clube em campeão europeu, com Neymar como a grande estrela. Os primeiros jogos foram mágicos, dribles, gols, jogadas plásticas. Mas as lesões chegaram e não foram embora. Quase todo ano, Neymar perdia as oitavas de final da Champions. Coincidência ou não, muitas vezes as lesões aconteciam perto do aniversário da irmã, virando até meme. Fora de campo, as polêmicas se acumularam, discussões com colegas, ausências não justificadas, festa, viagens. A imagem de comprometimento foi arranhada. Mesmo com bons números, o torcedor parisiense perdeu a paciência. Começaram as vaias, os protestos e em 2023, Neymar foi vendido ao futebol saudita. O projeto de ser o melhor do mundo nunca se concretizou e o PSG, apesar de títulos nacionais, com Neymar nunca conquistou a Champions. A maior transferência da história virou também uma das maiores decepções. Essas histórias mostram que no futebol, o sucesso não se compra com dinheiro. Pode-se investir milhões, contratar os maiores nomes, cercar de mídia e expectativa. Mas se o jogador não se adapta, se o ambiente não ajuda, se as lesões atrapalham, tudo vai por água abaixo. Cada uma dessas transferências traz uma lição sobre planejamento, sobre pressão, sobre paciência e principalmente sobre o quanto o futebol ainda é imprevisível. Agora é com você, qual dessas transferências mais te decepcionou? Qual delas você achava que daria certo e acabou se frustrando? Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixa aquele like e claro, se inscreve no canal para não perder mais histórias inacreditáveis do mundo do futebol. E já aproveita, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Lá você vai ver as maiores polêmicas da história do futebol. Um escândalo pior que o outro. Te vejo lá.